Um feliz sábado, meu querido amigo, minha querida amiga. Mais uma vez, é um motivo de grande alegria, grande satisfação estarmos juntos em nosso canal para mais um estudo de uma lição da Escola Sabatina, lição número 4, que traz como título a esperança no Antigo Testamento. Nós estamos em um lugar ímpar aqui na cidade de Campina Grande, aqui é o Horto, um lugar que protagonizou, no final da década de 70 e início da década de 80, um dos últimos movimentos messiânicos que existiram no mundo. Era a certeza que um grupo chamado de Borboletas Azuis, liderados por Rodão Mangueira, protagonizava a última esperança para o mundo. E eles diziam que o mundo seria destruído com água e que, portanto, aqueles que seriam salvos seriam encontrados aqui neste lugar, né, neste horto, nesse espaço aqui onde ele se reunia. Rodão Mangueira era um comerciante de algodão falido e então ele recebeu algumas revelações e nessas revelações ele colocava a destruição do mundo através da água. Chegou o dia, chegou a data, mais de 1000 pessoas se reuniram nesse lugar, uns para reafirmar a esperança que tinham do fim do mundo e uma nova perspectiva de salvação para eles, e outros curiosos estavam aqui. O mundo não chegou ao final, mas a Bíblia nos apresenta a esperança. O Antigo Testamento também nos reafirma a esperança. E essa lição de hoje nós iremos abordar com base no livro de Jó, no livro de Salmo, no livro de Isaías, Daniel capítulo 12, nós iremos exatamente estudar a esperança da ressurreição, porque a nossa vida não pode se resumir a esse mundo, e os mortos em Cristo um dia ressuscitarão. Uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a destruição. Vamos mergulhar todos juntos no estudo, e hoje com um convidado mais do que especial, o pastor Jair Miranda, vai participar e vai nos trazer essas reflexões, esse estudo e esse aprofundamento sobre a esperança do Antigo Testamento. Vem comigo. Um feliz sábado, meu querido amigo, minha querida amiga. Mais uma vez estamos aqui para mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina, um estudo relevante, um estudo importante que traz sobre a esperança do Antigo Testamento, lição número 4. E hoje nós temos um convidado mais do que especial, porque também é nosso conterrâneo, o pastor Jair Miranda. Né? Pastor Jair Miranda, ele é graduado em Educação Física, graduado em Teologia. Ele tem mestrado em liderança pela Universidade de Andrews, nos Estados Unidos. Hoje, ele é departamental de Escola Sabatina, Ação Solidária, lá na Associação Paulista Central, né? E tem desenvolvido um grande trabalho também nessa área de ação social, né, ali na Grande São Paulo. E é um grande prazer nós termos o pastor Jair Miranda aqui no nosso canal para trazer o seu conhecimento, para trazer o seu carisma, trazer a sua experiência, que será extremamente importante. Pastor Jair Miranda, seja bem-vindo, a sua saudação inicial, seja bem-vindo. Olá, meu amigo Matusalém, prazer estar contigo aqui, você é um amigo de longas datas, um abraço aí para meu povo querido, região aí, Campina Grande, Queimadas e região. É um prazer estar com vocês, poder sentir um pouquinho o cheiro dessa terra abençoada, né? E estamos aqui para a gente discutir um pouco sobre a lição da Escola Sabatina, a fantástica lição do pastor Alberto Tim, e eu estou aqui de coração aberto para aprender com vocês. É um prazer estar com todos aqui. Então, pastor, lição número 4, né? A esperança do Antigo Testamento. O texto áureo da lição se encontra em Hebreus, capítulo 11, versículo 17 até o 19, que diz: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava pronto, a ponto de sacrificar o seu único filho. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também, figuramente, recebeu de volta. Então, pastor Jair, quais os principais aspectos que, com base nesse texto, que serão abordados, né, sobre a esperança no Antigo Testamento e os pontos principais abordados nesta lição, que o senhor poderia destacar? Ok, essa lição ela é fantástica, né? A gente vai trabalhar um pouco aqui sobre o conceito de ressurreição final, né? Como é que esse conceito se desenvolveu ali nos tempos do Antigo Testamento, principalmente com as declarações de Jó. A gente vai observar bastante ali
a ênfase que Jó dá com relação à ressurreição, já que Jó é o primeiro livro escrito na Bíblia, né, a gente acredita nisso. Também vamos ver esse conceito em alguns salmistas, inclusive também Davi, e dos profetas Isaías e também Daniel. Exatamente. Vai ser, sem sombra de dúvida, um tema importante, que é a ressurreição, né? E a ressurreição, de fato, é um destaque no cristianismo, que se Cristo morreu e não ressuscitou, seria vã a nossa fé. E é constante no Antigo Testamento também o tema da ressurreição, não só no Novo, mas também no Antigo. E já aí, aqui no primeiro tópico da lição, ele traz como tema, aqui no primeiro tópico, né, um tópico importante, né, que exatamente trata sobre essas questões, né, do Antigo Testamento. Verei a Deus, né, e traz exatamente a reflexão de Jó, né? Jó, quando ele, ali no capítulo 19, ele traz esse termo, né, que é um termo importante e relevante, ver a Deus. E como é que eu acho que é a primeira vez no Antigo Testamento, né, que aparece esse aspecto concernente à ressurreição a partir dessa fala de Jó no capítulo 19. Como é que você analisa essa questão? Esse texto é importantíssimo para a gente, porque se a gente for observar direitinho, nos textos de Jó, me permitam aqui até ler para vocês, capítulo 25 até o 27, diz o seguinte: porque eu sei que o meu Redentor, vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumir da minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não os outros, o verão. E por isso o meu coração se consome dentro de mim. Observem aqui que Jó, ele está falando no momento que ia custar bastante ainda para a vinda de Jesus Cristo aqui na Terra. Porque quando João fala, e a gente vai comparar ali o texto de João 1,18, também Timóteo 6,16, quando a gente observa aí, a gente vê que naquela época, já com Cristo aqui na Terra, com o Messias aqui, João falava que ninguém viu a Deus a não ser pelo Filho, né? Mas Jó, olha só, Jó já vislumbrava a ressurreição desde aquele tempo, dizendo que eu verei a Deus, entendeu? Deus o Pai, quando na ressurreição, de fato, nós vamos ser transformados, vamos ter um corpo diferente, né? Vamos estar glorificados, vamos poder ver o Pai. No momento, a gente poder ver Cristo, né? E ele já vislumbrava Deus na ressurreição. E nesse contexto aqui, meu amigo Matusalém, uma coisa importante que a gente nota, né, é que Jó, ele esperava ver Deus numa circunstância bem interessante, né? Você sabe que a gente está aqui nesse planeta, a vida não é justa, a gente vê que, geralmente, as pessoas boas sofrendo, pessoas injustas prosperando, né? A gente vê que Davi ficou até um pouco meio chateado. Olha, o que é que acontece? Olha a situação, a gente está obedecendo os mandamentos de Deus aqui, a gente está aqui louvando ao Senhor, e os ímpios prosperam, até que depois ele se toca e diz, mas vai ter a paga dos ímpios e etc. Então, Jó era um homem íntegro, era um homem que temia a Deus, desviava do mal, mas Deus permitiu que Satanás afligisse Jó, né, de maneira diversa, né? Porque teve várias formas em que Satanás afligiu Jó, né? Por exemplo, no aspecto físico, o corpo de Jó foi devastado por uma doença muito dolorosa. Alguns dizem que era lepra, outros dizem que era um problema de câncer de pele, né? No aspecto material, por exemplo, perdeu seus rebanhos, né? Perdeu o que ele tinha, os camelos, né? Etc e tal. Com relação à sua família, perdeu os seus servos, perdeu seus filhos, né? No aspecto emocional da vida dele, ele estava cercado de amigos que acusavam de ser um pecador, impenitente, merecia o que estava sofrendo. A própria mulher de Jó disse assim, Jó, você devia deixar esse Deus aí, amaldiçoar e morrer. Então, observe que Jó, ele estava num momento muito difícil da vida, muito complicado, né? Onde tudo estava errado. E, de repente, amigos, Jó se viu nessa situação, mas só que ele não tinha ainda Matusalém, uma visão muito acurada com relação ao grande conflito, né? Porque essa verdade foi se desenvolvendo através dos tempos, né? As revelações foram vindo, e Jó não sabia que ele era o epicentro de uma luta cósmica entre Deus e Satanás. E nesse momento aí, Jó, ele amaldiçoou a própria vida dele, o nascimento dele, né? Porque eu estou aqui, ele até comenta, né? Que não era para ter nascido, né? Os céus me amamentaram, não era para ter existido, né? E mesmo que Jó, nessa situação, imaginando que sua vida teria fim,
que ele, de fato, estava praticamente, né, morto já, numa situação deplorável, e ele vai e diz o seguinte: embora que eu morra, né, o meu Redentor vai se levantar, e ele vai me levantar, ele vai me ressuscitar. E ele diz que a sua carne, na sua carne ele viria Deus. Então, é um vislumbre aqui inequívoco da ressurreição. A gente observa que Jó traz para nós uma grande assim, confiança de que nós vamos ressuscitar se a gente mantiver fé naquele que é o doador da vida. Então, eu imagino que, nesse contexto aqui, a gente já encontra uma situação bem ampla, né, na fé na ressurreição, mesmo no momento em que não se tinham todas as cartas na mesa, ou seja, onde nem tudo estava visualizado, estava revelado ali para aquele patriarca. Márcia, muito bem. É muito bom raciocínio sobre essa questão, né? Aí a certeza e a esperança da ressurreição, né? Em meio a um grande conflito do qual Jó estava envolvido, em meio a um grande sofrimento. Mesmo em meio à morte, Jó tinha essa convicção. E o do poder da sepultura, né? No segundo tópico da lição, ele nos traz o Salmo 49, o que levou o salmista, Jair, a ter tanta certeza de sua ressurreição final, em contraste com os que perecem sem essa certeza. Mas como é que nós encontramos isso no Salmo 49? Essa certeza da ressurreição final que o salmista apresenta. Não, perfeito. Esse é um momento também importante. Eu tive a bênção esses dias, estava lendo o livro Patriarcas e Profetas, e essa semana, acho que antes de ontem, eu terminei a leitura exatamente com Davi, né? Eu estava fichando o livro e vendo como, assim, Davi, ele viveu a sua vida, como também outros personagens bíblicos viveram suas vidas, né? Momentos bastante difíceis de lutas pessoais, né? De traições, etc. e tal. Mas observem, o salmista, ele tinha uma certeza tremenda na ressurreição. E ele tem essa certeza, geralmente, ou especificamente, contrastando com as pessoas, de fato, que vão perecer sem essa certeza. Perfeito? Porque, assim, me permita mais uma vez, pessoal, se você puder pegar a tua Bíblia aí, certo? Salmos 49, 15. Observe o que diz, Salmo 49, 15. Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Então, vejam só, ele tinha essa certeza. O Salmo 49, se você observar, ele fala sobre a falsa confiança dos tolos, né, que confiam nos bens, nas suas propriedades, se gloriam, né, nas suas muitas riquezas, chega a dar, de fato, até nome, né, às suas propriedades, né, às vezes tem gente que fica, né, de tal forma envaidecido porque tem a minha estátua, né? Eu tenho aqui, né, meu nome no Hall da Fama lá do Maracanã, né, em Nova York, na Calçada da Fama. Muita gente aí se envaidece, né, com o que conquista nessa terra e vive apenas para satisfazer o eu, a si mesmo, né? Salmo 49 fala isso aí. E essas pessoas agem como se suas propriedades, sua glória fossem durar para sempre. Mas só que os Salmos começam a desencadear, né, um pensamento dizendo que essas pessoas são tolas, né, porque elas se esquecem que a honra desaparece, que os animais desaparecem e essas pessoas vão ser igual aos animais também. Eles começam, né, de tal forma, né, se aprofundar no seu eu, no que eles têm, que esquecem que a vida é passageira, que é efêmera, né? E o Salmo começa a dizer, né, que a aparência deles se desfará na sepultura, longe de suas glórias, né, das mansões. Observem que hoje, meu amigo Matusalém, eu sou professor de educação física, né, e hoje tem um culto ao corpo muito grande. Há 20 anos atrás, 22 anos, eu me formava aqui na Universidade Estadual da Paraíba, né, e que eu tenho muito carinho, né, pela universidade, mas já naquele tempo eu já via um movimento muito grande, não da universidade, mas dos próprios alunos, né, já trazendo aqui o culto ao corpo, né, e levando para as academias, e hoje a gente vê isso de forma muito ampla, né, mas observe que o Salmo diz que os corpos iriam desfigurar, né, sua beleza iria desfigurar. Então, é um contraste muito forte com o que agora o Salmo diz, que, por outro lado, os sábios, né, eles
contempla além dessa saga humana, além do dia a dia, além dessa terra, né? E a prisão que a gente tem hoje, de fato, a sepultura, né, das pessoas, né? Nós vamos visualizar agora, de fato, uma recompensa mais gloriosa, né? Que, de fato, Deus tem reservado para nós. Pedro fala isso, Pedro 1,4, né? Que Deus, de fato, tem reservado para nós uma grande recompensa. E é nessa percepção que o salmista pode dizer com confiança, ó, Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele vai me tomar para si. Não é que ele iria morrer e já ia para o céu, não é isso. Ele está dizendo que na ressurreição ele iria ser ressuscitado, né, e iria participar da glória. Então, essa observação do salmista é muito compatível com toda a esperança do Antigo Testamento, né, que a gente observa tanto em Jó, como também em outros personagens da Bíblia. Eu imagino que nesse sentido aqui, que a gente pode ver esse contraste, né, ali entre o Salmo 49, né, que a gente viu, e também com relação a essa questão, né, do justo e do injusto, como é que seria o fim deles. Exato. Continuando, Jair, na questão ainda do livro de Salmos, né, do tópico número 3, né, ele nos chama a atenção para o Salmo número 71, né, o que o salmista quis dizer quando pediu a Deus que o tirasse de novo das profundezas da terra. O que é que significa? Especificamente está ali no Salmo 71, versículo 20. O que significa esse termo? Que legal, que legal. Isso aqui é importante. Eu vou só tentar retomar um pouquinho, Matusalém, no último tópico, né? Porque, por exemplo, no Salmo 49, nós vamos encontrar exatamente essa expressão, né? Tocante com relação à esperança da ressurreição, em contraste com a falsa certeza do tolo que confiou em sua riqueza, tá certo? Já no Salmo 71, a gente vê o salmista que busca segurança na esperança em Deus, quando estava cercado por inimigos, né? Falsos acusadores, né? E dizia que o Senhor tinha abandonado a ele, etc. Então, em meio às provações, o salmista encontrou consolo, segurança, ao relembrar que Deus, de fato, tinha cuidado dele no passado. Se você observar aqui nos Salmos, a gente pode até citar aqui várias situações aqui onde o Davi vai, ou o salmista, melhor dizendo, vai expressando. Por exemplo, Salmo 71, a gente encontra ali, né, principalmente dos versos 10 e 11, a gente observa esse momento, né, de negritude na vida, e ele começa a lembrar do passado. Por exemplo, ele primeiro observa que Deus havia sustentado ele desde o nascimento, né, até o dia que ele tirou do ventre da sua mãe, né? Depois, ele reconhece que Deus havia ensinado ele na sua juventude também. Depois, ele observa, né, ele tem a certeza de que Deus era a sua rocha e fortaleza, né? Até que o salmista diz, se tu, para mim, uma rocha habitável, em que eu sempre possa me refugiar. Então, ele começa a dizer, Deus, não rejeite minha velhice, né? Quando me faltar força, Deus, por favor, não me desampare. Oh, Deus, não te ausente de mim. Oh, Deus, apressa-te em me socorrer. Então, nesse sentido aqui, a gente observa que quando Davi, né, ou quando o salmista, estou insistindo em Davi, aqui não sabe quem foi que fez esse salmo aqui, mas, na realidade, quando se diz aqui, me tire das profundezas da terra, o contexto, Matusalém, literalmente já traz aqui um contexto de depressão, um contexto, né, onde ele estava triste, mas também é uma alusão, né, especificamente também à retirada da sepultura. Né? A gente encontra aqui uma descrição metafórica, né, aqui, mas, ao mesmo tempo, existe uma aplicação direta também à sepultura, ou seja, o abismo em que ele poderia também estar no dia, né, da sua morte, depois de ser ressuscitado. Márcia, muito bem, Jair. Agora, no tópico número 4, Jair, diz, seus mortos viverão. Né? Que contraste há entre os que perecerão para sempre e os que perecerão na vida eterna? Como você falou, né? Tem o contexto de Jó, o contexto de Salmo, agora no contexto de Isaías, né? Seus mortos viverão. Como é que Isaías encara a questão da ressurreição? A gente vai notando que o Novo Testamento também tem uma ênfase muito forte à ressurreição, que não é só no Novo Testamento, o Antigo Testamento também reforça essa teoria da imortalidade, que ela é condicional e não incondicional. E como é que Isaías aqui ele faz referência à questão da ressurreição? Ok, muito bom. É uma construção, né, que a lição vai fazendo. O pastor Alberto Tinha foi muito sábio, né, nessa construção, isso, né, nessa semana,
né? E interessante, por exemplo, Isaías, ele apresenta um contraste bem importante, né, entre a majestade de Deus e nossa fragilidade, né? Isaías 40 fala sobre isso aí, né? E embora, né, a gente seja erva, né, que seca, embora a gente seja flor que cai, a palavra de Deus, ela é firme, ela permanece para sempre, né? E ela traz para a gente uma grande confiança, né? Porque, embora nós sejamos pecadores, temos uma pecaminosidade inerente, um estado, né, de pecado inerente, a graça de Deus, né, está disponível para todos aqueles que quiserem se entregar. É tanto que Isaías 56 faz uma alusão aos gentios que iriam guardar os sábados e iriam receber essa graça do Senhor, não porque guardaram o sábado, mas porque, de fato, aceitaram essa graça e agora obedeciam os mandamentos de Deus. Então, no livro de Isaías, nós temos essa esperança da ressurreição que é ampliada, né, de forma bem significativa. Então, observe que, quando a gente fala de Jó, quando a gente fala do salmista aqui, a gente observa especialmente, assim, uma perspectiva individual, né, da ressurreição. Já agora Isaías inclui tanto a ele, como também toda a comunidade da aliança, né? Então, Isaías 26, ele vai fazer uma contraposição com relação ao destino dos ímpios e dos justos. Por exemplo, por um lado, os ímpios vão permanecer mortos após a segunda morte, como diz Apocalipse, né? Capítulo 21 da Apocalipse deixa bem claro isso, e jamais serão trazidos à vida novamente, né, no caso, ali, como se diz Apocalipse. E eles vão ser completamente destruídos, sua memória perecerá para sempre, né? Agora, por outro lado, a gente vai observar, né, que os justos serão ressuscitados para receber a recompensa. Deus vai tragar a morte para sempre, vai enxugar dos olhos as lágrimas de todos, né? A gente encontra isso em Apocalipse, em Isaías 25:8 também. E observe o que diz Isaías 58:8. Os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Observe, existe uma alusão à comunidade dos santos, os teus mortos e o meu cadáver. Então, ele tinha plena certeza que não só ele, mas que todos aqueles que eram os santos do Senhor iriam ressuscitar. E ele chega a falar: despertem, cantem de alegria, vocês que habitam no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho da vida, e a terra para a luz dos teus mortos. Então, é uma alegria ver isso aqui, Matusalém. Isso. Porque no tempo de Isaías já existia um sentimento comunitário da ressurreição, né? Já existia isso desde o tempo de Isaías. Isso é fantástico aqui para nós. E agora, Jair, fechando com chave de ouro, né? O grande profeta Daniel, né? O que esperança da ressurreição é apresentado ali no capítulo 12 desse grande profeta, um dos maiores profetas da história do povo de Deus. Como é que você analisa esse fecho, né, da lição que o pastor Albertinho, ele foi extremamente feliz, ele didático também, né, na lição ele fecha ali de forma extraordinária no capítulo 12 do livro do profeta Daniel. Interessante que você observa, Matusalém, ele vai fazendo a crescente, como você falou. Ele vai para Jó, vai para os Salmos, vai para o profeta, não é isso? Para Isaías, e agora ele vai para Daniel. Interessante que Daniel, capítulo 12, né, a gente vai encontrar essa esperança da ressurreição, e tem um toque importante aqui que eu queria, assim, com bastante calma, explicar para vocês. A gente observa aqui, por exemplo, que Daniel, capítulo 12, faz uma referência muito forte a Miguel, né, o grande príncipe, que hoje é muito assim debatido, o mundo protestante não aceita, né, aceita como Cristo, Miguel, né, que Miguel seja Cristo, não tem essa aceitação, né? Então, olha só, mas a gente observa que cada grande visão que tem no livro de Daniel sempre culmina com a manifestação de Cristo e do seu reino, né? A gente observa isso em cada grande visão. Então, a gente encontra, por exemplo, no livro de Daniel, alusões, né, a esse ser divino como sendo o príncipe do exército, príncipe dos príncipes, o ungido, o príncipe, finalmente Miguel, o grande príncipe. Capítulo 12:1 diz que Miguel, o grande príncipe. Então, a gente pode identificar Miguel como se fosse Cristo. Então, a gente observa também que esses textos do Antigo Testamento, até aqui, por exemplo, Jó, né, Salmos, Salmo 49, Salmo 71, Isaías 26, falam da ressurreição de pessoas justas, né, que vão ressuscitar, né, que acreditavam na ressurreição, né, dos mortos justos. Só que agora, em capítulo 12 de Daniel, a gente observa uma ressurreição, Matusalém,
de justos e de injustos, né? Porque ele disse assim, quando Miguel se levantar, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e também o horror eterno, capítulo 12, 2. Então, vemos aí que não se contradiz com Apocalipse, capítulo 21, quando diz que os ímpios não ressuscitarão, não reviverão, no caso, mas aqui a gente observa uma ressurreição que a gente acredita ser uma ressurreição especial de algumas pessoas que tantos eram fiéis como também eram infiéis, no caso. Isso com relação por volta da segunda vinda de Cristo. As sepulturas vão se abrir e muitos dos que dormem no pó da terra vão ressuscitar, como vocês viram, um para vergonha eterna, outro para a vida eterna. Então, olha só, todos que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem glorificados do túmulo para ouvir o concerto de paz, né, que Deus estabeleceu com eles para quem guarda a sua lei. Mas, por outro lado, a gente vai observar que alguns vão ressuscitar para a vergonha eterna. Por exemplo, a palavra do Senhor deixa claro que até mesmo os que os transpassaram iriam ver o rei. E tem uma citação de Ellen White, Matusalém, que eu gosto muito, né? Está no Grande Conflito, página 528, 529, que diz assim, ó, até mesmo aquele que o transpassaram, né, que no caso, Apocalipse 1:7 fala, os que zombaram, escarneceram da agonia de Cristo, os mais obstinados inimigos de sua verdade e de seu povo, ressuscitarão para contemplá-lo em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. Então, capítulo 12 de Daniel deixa para nós uma grande certeza que vai haver ressurreição, porque o grande príncipe Miguel está vivo e ele tem poder sobre a morte, e ele vai fazer até com que as pessoas que o crucificaram, que o maltrataram, possam ver a sua vitória, a vitória dos santos. Então, aqui está a grande esperança que Daniel traz para nós. Maravilha, né? Fantástico. Já imaginou se nós não tivéssemos a esperança da ressurreição, né? E fundamenta-se muito bem no Antigo Testamento, e o Novo Testamento vai confirmar toda essa esperança também que é apresentada no Antigo Testamento. Já e para terminar esse estudo grandioso, maravilhoso, que se fosse do gosto da gente, estudaríamos a tarde e a semana toda, né? Mas, portanto, quais os principais pontos que você poderia destacar para concluir esse estudo, e se você tem alguma experiência pessoal que você gostaria de relatar sobre esse tema tão maravilhoso, né, tão exponencial como o tema da ressurreição. Marcelinho, meu amigo, deixa eu falar uma coisa para ti aqui, a gente vai ficando velho aos pouquinhos, né? O tempo vai passando, né? Você vai ficando velho. É bonito, né? Mais bonito, né, Matusalém? E a ideia é o seguinte, que se Cristo não voltar logo, Matusalém, todos nós vamos ter que descer a sepultura. E assim, ó, agora na Covid-19, eu vi muitos amigos descendo a sepultura. Eu sei que você que está nos escutando agora também, né, nesse comentário da lição, também perdeu pessoas importantes na vida. Olha só, Matusalém, eu imagino o seguinte, isso aqui é uma conclusão minha. Mesmo que a percepção, que o conhecimento completo do plano da redenção, por exemplo, desse conflito cósmico entre Deus e Satanás, não estivesse totalmente desvendado na mente dos patriarcas, dos profetas. Eu cito, por exemplo, que Jó, ele não sabia que existia um Satanás, talvez, ele pensava que o mal era tudo que vinha de Deus, né? Ele não sabia que estava nesse conflito. Mas uma coisa que eu observo em todos esses daqui, Matusalém, no Antigo Testamento, é que eles tinham uma certeza do Messias que iriam vir. Desde o Gênesis, quando diz que o Senhor faria com que o descendente da mulher ia né, massacrar a cabeça da serpente ali, imagino que o Espírito Santo colocou no coração deles, e eles tinham confiança na ressurreição através de Cristo, através de Jesus Cristo, que ia morrer por nós. E eu queria... Me permita, Matusalém, aqui, por favor? Não, pode ficar à vontade. Eu terminei de fazer a leitura e fichei o livro aqui, O Dejator das Nações. Eu queria até incentivar você. Pegue esse livro, leia, marque, faça assim, mastigue esse livro. No capítulo, Matusalém, 41, tem algo assim, mas muito forte, que eu queria mostrar para vocês. É uma reflexão aqui muito interessante com relação a essa questão da morte. E olha, isso aqui mexe no meu coração muito fortemente. Por favor, pessoal, vejam aqui, quando o capítulo fala sobre a crise na Galileia. Eu vou pegar aqui o texto para vocês, quero ler para vocês aqui que coisa
fantástica. Diz assim, ó, é muito forte o texto. Diz assim: e o testemunho é este, página 388. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. E Jesus disse: eu o ressuscitarei no último dia. Cristo tornou-se uma mesma carne conosco, a fim de nos podermos tornar um espírito com ele. É em virtude dessa união que havemos de ressurgir do sepulcro, não somente como manifestação do poder de Cristo, mas porque, mediante a fé, sua vida se tornou a nossa vida. Olha que coisa linda! Os que veem em Cristo, em seu verdadeiro caráter, e o recebem no coração, têm vida eterna. Matusalém, meu irmão, deixa eu falar uma coisa a ti. Em 2016, eu tive a maior perda da minha vida. Eu estava aqui em São Paulo, e quando minha irmã me liga, disse que mamãe estava no hospital, eu estava em casa, caída, e não estava, né, respondendo, e o SAMU estava lá, depois ela falou para mim que ela teve 3 paradas cardíacas, aí eu pego um voo para São Paulo, depois para vir para João Pessoa, depois para Queimada, imagina só, quando eu chego em São Paulo, Matusalém, eu chego no Rio de Janeiro, aí minha irmã, a Selma, né, ela diz assim, e aí, mamãe entrou em óbito. Matusalém, eu fiz uma viagem do Rio de Janeiro às 7 da noite, cheguei mais ou menos quase de madrugada em João Pessoa, né? Aí depois peguei um carro de João Pessoa para Queimadas, quase que não chega, foi uma eternidade. Quando eu chego em casa, você sabe como a minha família, naquela festa, muita gente, né? Sim. Quando eu chego em casa, Matusalém, só tristeza, passou um tempo depois, chegou o carro da funerária com minha mãe, e eu pude dar um beijo à minha mãe, né, no rosto dela, ela sem vida. Eu, naquele momento de tristeza, eu não vi essa esperança da ressurreição, eu não vi, até, Matusalém, que eu fui no cemitério um dia sozinho, ali eu estava em Queimadas, né, e eu fui, cheguei lá, depois que mamãe foi sepultada, e eu fiquei naquele cemitério, eu chorei muito naquele cemitério, chorei demais, eu e ali a tumba da minha mãe, mas eu comecei a ver, sabe o que Deus me mostrou? Que durante a minha vida, eu vi minha mãe, que escondeu a vida em Jesus Cristo. Eu vi ela toda manhã, a primeira coisa que fazia, ela estava na sala com meu pai, com a lição de escola sabatina e com a Bíblia, clamando e chamando a gente, culto, sempre na igreja, e sempre dizendo, tenha calma, Jesus resolve nossos problemas. Ela vivia a vida de Cristo, e por isso eu saio confortado que eu vou ver minha mãe ressuscitada. Eu vou ver porque ela acreditava nisso, ela vivia a carne isso. Então, eu queria desafiar você, meu amigo, olha, entrega a vida a Jesus Cristo, que ele seja a tua comida, tua água, que ele seja a tua força, e tenha certeza que a morte é uma fichinha diante do poder de Deus, é só um tempinho, só um pouquinho mais, e aquilo que é para vir, vai vir, né? Virá com muito poder, que nós, Jesus Cristo, e todos vão ser ressuscitados. É o meu fechamento aqui, meu apelo para todos que estiveram acompanhando com a gente também. Fantástico, muito bom, Jair. Obrigado pelas palavras aí final de ânimo, né? De incentivo, de motivação, principalmente para aqueles que todos nós já perdemos algum ente querido, né? Uns doeram mais do que o outro, que é natural, dependendo da proximidade, mas essa dor, sem sombra de dúvida, um dia será compensado com a ressurreição. Nós iremos nos reencontrar com essas pessoas e nunca mais nós iremos sentir a dor da separação. Será um encontro eterno e para sempre. Muito obrigado, Jair, por participar. Gostaria agora de pedir que você fizesse a oração final antes de nós nos despedirmos do nosso querido público. Quero agradecer a você participar, Jair ter ajudado muito o canal, convidando outras pessoas também a participar. Nós gostaríamos de agradecer que mesmo em meio a tantas atividades que o Ministério faz com que ele se exija dele essa questão, né? Ele tem disponibilizado um tempo para nos atender. Muito obrigado, Jair, que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério e a sua família. Agora, a oração final. Ok, vamos falar com Deus, pessoal, confiando aí nas promessas dele, né? Ó Deus Todo-Poderoso, Deus Eterno, muito obrigado porque nesse momento eu estou nesse canal com essa participação que eu tenho certeza que a tua palavra vai abençoar quem vai assistir, Pai. A certeza que Jó teve, que o salmista teve, que Isaías teve, que Daniel teve, e que o teu povo teve no passado e tem agora também. Que mesmo que venhamos a entregar a vida através da morte, mesmo que possamos descansar aqui,
o Senhor vai nos ressuscitar. E como Jó falou, que é aquela carne que a terra iria consumir, aquela carne iria ver a Deus. Nós acreditamos, Senhor, que Tu és poderoso para, muito em breve, fazer com que todos os nossos queridos que entregaram a vida a Jesus Cristo, que colocaram fé no sacrifício de Jesus, eles vão ter seus corpos restaurados. Não importa como vai ser, o Senhor sabe a forma que o Senhor vai juntar nossas partículas, nossos átomos, e vai, desta forma, nos recompor, vai nos dar vida para poder ver o Rei. E nós celebramos a vitória de Cristo, nós celebramos que Jesus Cristo, ele é maior do que a morte, ele venceu seu inimigo, ele também venceu por nós, e a carne de Cristo é a nossa carne, a vida dele é a nossa vida. Ó Deus, nos perdoe, nos abençoe, nos dê teu Santo Espírito e coloque em nosso coração essa esperança para que nada nos abale. Eu te agradeço, te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. E a você que está em casa, mais uma vez, muito obrigado por participar do nosso canal, né? Que Deus continue te abençoando, te iluminando. Compartilhe o nosso canal, dê um like aí e sua vida será abençoada. Deus te abençoe e até a próxima semana.